A cada 40 segundos, uma pessoa se mata. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua vida. Então nós estamos vendo o caminho que essas doenças emocionais, elas levam a pessoa. Levam a uma doença física, porque o seu corpo fica fragilizado, seus anticorpos diminuem, a sua defesa interna, ela perde sua força. E em outros casos mais sérios, levam até a pessoa a se matar, a se suicidar. Mas existem os chamados sintomas. O que são sintomas? São os sinais que mostram que a pessoa ela está com algum tipo de doença emocional, que ela está com algum tipo de doença de ordem emocional, pois os sintomas mostram isso. E eu pensando sobre isso em casa, eu pedindo a Deus uma palavra para poder entregar aos irmãos hoje, Deus me fez pensar justamente nos sintomas que levam a pessoa a adquirir essa doença emocional. Sintomas que mostram que a pessoa ela está com depressão, ela está com crise de ansiedade, ela sofre por algum tipo de compulsão, algum tipo de transtorno. Os sintomas mostram isso. E estudando esses sintomas, o Espírito Santo me fazendo refletir e me fez perceber que para cada sintoma existe uma resposta de confronto na palavra de Deus. O que é uma resposta de confronto na palavra de Deus? Não é confrontar a pessoa, mas é confrontar o que está na pessoa. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem um poder libertador. A palavra de Deus tem um poder curador. Ou seja, a palavra liberta, a palavra cura. Aleluia. Então, para cada sintoma que a pessoa ela sente e que aponta para uma doença emocional, existe uma resposta de confronto da palavra de Deus. Eu não sei se tem pessoas aqui que passam por esse tipo de doença, que enfrentam esse tipo de doença, que tem manifestado esses sintomas de doenças emocionais. Mas uma coisa eu posso te dizer, pelo poder da palavra de Deus, que esses sintomas, eles vão cair por terra em nome de Jesus. Esses sintomas não vão te levar a uma enfermidade física, nem tampouco vão te levar ao suicídio, porque pelo poder da palavra de Deus você será liberto. Pelo poder da palavra de Deus você será curado, em nome de Jesus. Pois bem, o primeiro sintoma que as pessoas sentem e que apontam para uma doença emocional é agitação, frustração e mau humor, mas em níveis exagerados. Eu não estou falando da pessoa que normalmente ela é agitada. Eu não falo da pessoa que normalmente ela tem mau humor. Eu não falo de frustrações pontuais, de expectativas que você cria em certas coisas, mas você se frustra porque não aconteceu nada daquilo que você imaginou. Eu estou falando de agitação, de frustração e mau humor em grandes níveis. Às vezes uma coisa pequenininha acontece, mas que desencadeia uma grande agitação, desencadeia uma grande frustração, desencadeia um grande mau humor. Coisa pequena. Você saiu para comer uma pizza, mas não encontra o que você quer. Já fica agitado, já fica mal-humorado, já fica frustrado, porque não tem o que você quer. Tem 30 opções, mas você queria aquela que não tem. Uma coisa pequena que desencadeou esses sentimentos entre você. Você chega na sua casa e não encontra aquilo que você queria achar. Não encontra um objeto pequeno, um objeto de valor barato,
formas que você queria para aquele momento e não está achando. E aquilo acaba desencadeando em você uma agitação, uma frustração, um mau humor, num nível exagerado. E isso acaba afetando os que estão ao seu redor. Isso acaba afetando os que estão ao seu redor. Ou seja, a tua alma, é a tua alma que fica agitada em grandes níveis. É a tua alma que fica afetada em níveis exagerados, porque a nossa alma, ela é a sede das nossas emoções. A nossa agitação, a nossa frustração, o nosso mau humor é um reflexo de como a nossa alma está por dentro do nosso corpo. Mas qual é a resposta da palavra de Deus para isso? Salmos 94, 19 diz: na multidão dos meus pensamentos, dentro de mim, as tuas consolações recrearam a minha alma. O que o salmista aqui está falando? A minha mente pode dar um turbilhão. Porque quando a pessoa está agitada, frustrada e com mau humor, isso é o externo dela. Porque você não sabe como é que está a mente da pessoa naquele momento. A mente da pessoa está aquele turbilhão por dentro. Mas é quando a mente da pessoa está nesse turbilhão que entra Deus e traz um alívio que a tua alma precisa. É que entra Deus e acalma a tua alma, refrigera a tua alma e dá paz à tua alma. É onde entra Deus e Ele trata dessa frustração, Ele trata dessa agitação, Ele trata desse mau humor em níveis exagerados. Aí dá um outro texto, irmãos, em Filipenses: sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aleluia. Deus apenas não dá paz, Deus apenas não dá refrigério, Ele não faz apenas isso. Deus, quando Ele vem, para você ficar preso na crise de ansiedade, para você ficar preso nos transtornos, para você ficar preso nessas doenças, mas quando o Senhor vem, Ele vem para tratar. Quando Ele vem para te acalmar, anulando a agitação que há em você. Quando Ele vem te lembrando: quantas vezes eu te livrei da morte, quantas vezes eu te abençoei, quantas vezes eu te guardei, quantas vezes eu frustrei os planos do inimigo contra a tua vida, e aquela frustração que está dentro de você, ela vai sendo anulada, e o mau humor também vai sendo anulado. Por quê? Porque Jesus é a nossa alegria, meus irmãos. Ele é a nossa alegria. Então o mau humor também vai sendo anulado. Então, se você tem se sentido agitado, se você tem se sentido frustrado, se você tem sentido mau humor em níveis exagerados, pode ter certeza que pelo poder da palavra de Deus, o Senhor está tratando de você. Aleluia! Segundo, sensação de sobrecarga, como se você estivesse perdendo o controle da tua vida, perdendo o controle da sua vida. Sabe quando você sente aquela sensação de que está muito pesado, você está levando um peso exagerado nas suas costas, que você está levando carga em cima de carga? Sobrecarga é isso. Sobrecarga é carga em cima de outra carga. É um peso em cima de outro peso. Sobrecarga é mais pesado, sobrepeso mais pesado. Ou seja, você está levando a tua carga e de mais alguém. Você está levando o teu peso e de mais alguém. E acaba vindo aquela sensação de que você está perdendo o controle. Que a sobrecarga só aumenta, o sobrepeso só aumenta, e você vai perdendo o controle da vida.
Qual é a resposta da palavra de Deus para isso? Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Trazendo uma tradução mais fiel ao grego, o mal aí pode ser substituído por problema. É o mesmo que eu falar, basta a cada dia o seu problema. O que Jesus está falando com isso? Se tem sobrecarga, ela tem que ser tirada. Se tem sobrepeso, tem que ser tirado. Você não precisa adiantar o peso do amanhã. Você não precisa adiantar a carga do amanhã. Cuida da carga de hoje. Cuida do peso de hoje. E Deus será com você. Aleluia. Glória a Jesus. Deus será com você. Glória a Jesus. Para cuidar da carga de hoje, do peso de hoje. Aleluia. E a de amanhã? Ele vai continuar contigo amanhã. Glória a Jesus. Aleluia. Então não existe motivo para você levar sobre si um peso extra. Não existe motivo para você levar sobre si uma carga extra. Não existe. Se você tem esse sentimento de sobrecarga, de sobrepeso, Jesus está tirando hoje essa sobrecarga. Jesus está tirando hoje esse sobrepeso. Mas pastor, eu estou perdendo o controle. Não se preocupe. Jesus já assumiu o controle da tua vida há muito tempo, meu irmão. Jesus já assumiu o controle da tua vida há muito tempo. Então não se preocupe. Jesus está tirando o sobrepeso, Jesus está tirando a sobrecarga e nenhum controle será perdido. Ele foi contigo ontem, é contigo hoje e continuará com você amanhã. Terceiro, falta de vontade de estar com as pessoas, ou seja, ficar isolado, ficar sozinho, não falar com ninguém. Pessoas que têm esse tipo de comportamento a nível normal, problema nenhum. Problema nenhum. Porque de vez em quando é bom você ficar um pouquinho sozinho, ficar na tua, sem ninguém. Né? Agora, sempre, aí já é sintoma de doença emocional. Já é sintoma de doença emocional. E eu falo isso também porque isso afeta o congregar. Porque o congregar é o exercício do coletivo. Não é o exercício do indivíduo. Somente um indivíduo. É o exercício do coletivo. A pessoa que se sente bem em ficar sozinha, no nível exagerado, é um sintoma de doença emocional. Daí, irmãos, que devemos prestar um pouco mais de atenção nas crianças e adolescentes. Porque eu falei no início da mensagem de 720 milhões de pessoas que sofrem com doença emocional, 14% são adolescentes. 14% são adolescentes ao redor do mundo. Mas qual é a resposta de Deus para isso? O que a Bíblia ela te responde? Salmo 133, do 1 ao 3 diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam isolados, vivam em união, com o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Jesus. O salmista aqui está falando de unidade. Olha, aqui representa a alegria. Só pode haver alegria quando há unidade. A unidade só existe quando há um coletivo.
numa só visão, num só propósito, daí vem a união. Como é que você vai se unir se você vive isolado? Como é que você vai se unir se você não tem prazer em estar com outras pessoas? Se você não tem prazer no coletivo? Como é que você vai se unir se o teu prazer está em estar sozinho? Se o teu prazer e tua satisfação é estar no escuro, é estar com a cara no celular, só sai do quarto, só sai da cama, só sai do sofá, ou para ir no banheiro ou para comer, porque nem banho toma. Porque é um prazer nessa vida de isolamento. Mas Deus não nos fez para sermos isolados. Deus nos fez para andarmos em unidade, para andarmos em união. Porque quando há união, o óleo da alegria é derramado sobre nós. E interessante que o salmista aqui, ele está falando na mesma pegada que Jesus falou em João 17, na sua famosa oração sacerdotal. João 17, versículo 21 ao 23 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu deles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. A mesma pegada dessa oração de Jesus é a do Salmo 133. Deus não te fez para andar sozinho. Deus não te fez para viver isolado. Deus não fez ser humano para isso. Tanto que o projeto de Deus para o ser humano se chama o quê? Família. Família. Imagina os irmãos. Adão, no jardim do Éden, olhava o macaco e tinha macaca. Olhava o leão, tinha leoa. Olhava a ave macho, tinha a ave fêmea. Ele começou a sentir falta, mas ele não sabia. Ele não sabia expressar essa falta. Ele sentia uma necessidade, uma carência, mas ele não sabia expressar essa necessidade, a carência. E o que Deus fez? Fez cair um sono pesado sobre Adão. E da sua costela gerou aquela que Adão chamou de varoa, porquanto do varão foi tomada. E ali passaram a ser uma só carne. Na prática, Deus instituiu o casamento. Na prática, Deus instituiu o casamento. E supriu a necessidade de Adão. Porque ele ia olhar o macho e a fêmea e não ia mais se sentir isolado. Porque ele ia ver que do lado dele também tinha a sua varoa. E a partir da união de um casal, forma-se o quê? O projeto da família. Porque a partir do primeiro filho, é uma família formada. Enquanto não tem filhos, são apenas um casal. Mas a partir do primeiro filho, já é uma família formada. Ou seja, Deus não instituiu para o ser humano o isolamento. Deus não instituiu para o ser humano a ordem ou a recomendação que ele vivesse sozinho. E a resposta da palavra de Deus ao isolamento foi o que nós acabamos de ler em Salmo 133, do 1 ao 3, João 17, do 21 ao 23. Então, se você sente prazer no isolamento a nível exagerado, que esse prazer caia por terra em nome de Jesus também. Eu não estou falando que você vai
aparecer aquele chato de galocha, que vai aparecer sem avisar na casa dos outros, e que vai ser inconveniente. Não. O que eu estou falando é você saber aproveitar as coisas boas da vida, você saber aproveitar as coisas saudáveis da vida, você saber aproveitar as coisas maravilhosas da vida. E dentre essas coisas estão as verdadeiras amizades e as agradáveis companhias. Porque falsa amizade e companhia desagradável nós dispensamos. Agora, verdadeiras amizades e companhias agradáveis nós não dispensamos. E o isolamento jamais será sintoma de doença emocional na tua vida. Porque, como eu falei, e faço questão de repetir, está caído por terra em nome de Jesus. Outro sintoma: dificuldade em relaxar e sossegar a mente. A pessoa fica inquieta, ela não consegue relaxar, não consegue parar. A mente da pessoa está ligada 24 horas. Ela não consegue. Você procura o botão de desligar, você não acha. Você não acha. É inquieta no trabalho, é inquieta em casa, é inquieta na rua, é inquieta na igreja, é inquieta em tudo que é lugar. E para quem não percebe que é um sintoma de doença emocional, vai achar o quê? Que é um chato de galocha. É um chato. É uma chata de galocha. Por quê? Porque não relaxa, não sossega. Como a gente costuma dizer, está atribulado, ainda fica nos atribulando. Mas não é isso. Pessoas assim podem estar com sintomas de doenças emocionais. Pode ser um sintoma, pode ser uma mão que está levando a pessoa a ficar presa a uma doença emocional. Então, pessoas assim, meus amados, a palavra de Deus também tem uma resposta. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica em ação de graças. O que Paulo está nos ensinando aqui? Não adianta você ficar inquieto, não adianta você não sossegar a sua mente com coisas que somente Deus pode fazer. Não adianta você querer colocar a tua mão, tem que ter a mão de Deus, meu irmão. Não adianta, eu sei que tem coisas que nos atribulam. Tem. Mas são coisas que somente Deus pode fazer. E o que você tem que fazer nessas situações? Você tem que aprender a descansar em Deus. Glória a Deus, aleluia. É só Ele que pode fazer. É só Ele que pode fazer. Você tem que aprender a descansar em Deus. Não adianta você procurar alternativas, porque você vai quebrar a cara. Não adianta você procurar soluções, porque você vai quebrar a cara. Não adianta você procurar algum paliativo, que você vai quebrar a cara. Já que é a mão de Deus que tem que agir, então descanse em Deus. Porque o mesmo Deus que vai agir nessa situação é o mesmo que está falando: meus braços estão abertos para você descansar. Meus braços estão abertos para te dar repouso. Venha. Meus braços estão abertos para fazer a tua mente, a tua alma relaxar, para fazer a tua mente, a tua alma sossegar. Meus braços estão abertos para acabar com essa inquietação que existe em você. Venha para os meus braços. Eu sei que dói situações que acontecem. Só em você parar para pensar, você chora. Só em você parar para pensar, você fica mal. Só em você parar para pensar, você fica transtornado. Eu sei que isso acontece. Mas você colocar a tua mão nisso vai te ajudar em quê? Colocar a tua mão nessa situação vai te ajudar em quê?
Verdade, Deus. A filha de Jairo estava morta. E o que Jairo fez? Foi atrás de Jesus. Foi rogar para que Jesus fosse até a sua casa. Porque Jairo sabia que a solução que ele precisava estava em Jesus. Faça como Jairo. Entrega na mão de Jesus e descansa nos braços dele. Entrega na mão de Jesus e descansa nos braços dele. E pode ter certeza, Deus não vai trabalhar. Deus já está trabalhando. Deus não vai agir. Deus já está agindo. Deus não vai intervir. Deus já está intervindo. Descansa no Senhor e deixa Deus trabalhar a teu favor. Outro sintoma: sensação de solidão e baixa autoestima. A sensação de solidão, você é uma pessoa que convive com outras, está acompanhado de outras, se relaciona com outras, mas aquele sentimento de solidão ainda está em você. Você se sente sozinho. Você se sente isolado. Você não vive isolado, conforme outro caso. Você não vive isolado, mas por dentro você vive isolado. Por mais que a companhia seja boa, por mais que a amizade seja verdadeira, por mais que as pessoas ao teu redor te façam bem, sempre vai existir no teu ser um sentimento, uma sensação de solidão. Existe isso sem ser um sintoma de doença emocional? Claro que existe. Quer ver um exemplo? Os recém-casados. A moça, quando vai morar com o rapaz, vai sentir falta da família dela. O rapaz, quando vai morar com a moça, vai sentir falta da família dele. Porque é uma coisa nova. É uma coisa nova. Aí vai sentir falta da comida da mãe, vai sentir falta da companhia do pai, vai sentir falta do quebra-pau com os irmãos, vai sentir falta daquele ambiente familiar, porque está vivendo algo novo. Então, por mais que o cônjuge tente agradar, vai ter aquele sentimento, aquela sensação de solidão. Mas com o passar do tempo ela vai o quê? Vai indo embora, vai se desfazendo. Porque, como eu disse, tudo que é novo, de início, causa estranhamento, mas depois você se acostuma. Agora, quando é um sintoma de doença emocional, é algo que vai crescendo. É algo que vai se expandindo na sua vida. É algo que vai se expandindo no seu ser. Você pode fazer parte de uma família numerosa. Você pode fazer parte de uma família bem agitada no bom sentido da palavra, festeira, unida. Mas nada disso vai ser o bastante para tratar essa sensação de solidão que é em você. Mas qual é a resposta de Deus para isso? Salmos 27, 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Glória a Deus. Trazendo isso para o nosso contexto. Para essa sensação de solidão, nada do que é bom que está ao teu redor vai ser o bastante. Mas uma coisa vai ser, sabe o que vai? O que é? A presença de Deus. A presença de Deus, ela será o bastante, e é dela que você precisa para ser liberto, para ser liberta dessa sensação de solidão e dessa baixa autoestima. Glória a Deus. Porque quando há a sensação de solidão, a pessoa não tem prazer em se cuidar.
só faz por obrigação. Só faz pelo exercício da obrigação, não faz por prazer. Mas quando é da presença de Deus, tudo muda. Quando é da presença de Deus, tudo tem que mudar. Aleluia. Então o mesmo Deus que anula essa sensação de solidão, Ele também trata dessa tua baixa autoestima. Sabe por quê? Porque você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus, meu irmão. Você tem valor para Deus. Pode todo mundo virar as costas. Deus não vem a teu favor? Vem. E quando você dá uma sensação de solidão, tu acha que Deus não vai vir a teu favor? Tu acha que Deus não vai intervir ao teu favor? Quando a autoestima está lá embaixo, tu acha que Deus não vai intervir ao teu favor? Claro que vai. Porque Deus não vai te perder para depressão. Deus não vai te perder para distúrbios emocionais. Deus não vai te perder para crise de ansiedade. Não, Deus não vai te perder. Deus não vai te perder e ainda vai te usar para que outras pessoas também não se percam nesse caminho. Aleluia. E ainda vai te usar para que outras pessoas também não se percam. Então eu deixo claro para vocês. Eu deixo claro como água para vocês. Deus, Ele cuida de cada um de vocês. Você se sente agitado, frustrado, com mau humor, em níveis exagerados? Deus vai jogar isso por terra. Ou melhor, Deus já está jogando isso por terra. Tem sentido a sobrecarga e está perdendo o controle? Deus está jogando isso por terra. Tem falta de vontade de estar com outras pessoas? Deus está jogando isso por terra. Tem dificuldade em relaxar e sossegar a mente? Vive inquieto? Deus está jogando isso por terra. Está com sensação de solidão, a autoestima está baixa? Deus está jogando isso por terra. Aleluia! Deus está jogando por terra. E pode ter certeza. Isso é algum sintoma. Se você entrou aqui nessa noite com algum sintoma, você vai sair daqui sem ele, em nome de Jesus. Se você entrou com algum sintoma, você vai sair daqui sem ele, em nome de Jesus. Por causa de mim? Não. Por causa do Deus da palavra e da palavra de Deus. Eu quero chamar aqui à frente. Se algum desse sintoma você estava sentindo, eu quero te convidar aqui à frente. Nós queremos orar por você. E queremos ministrar cura e libertação na tua vida em nome de Jesus. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não tenha receio. Porque se a palavra falou com você, o trabalho de Deus é um trabalho completo. Deus não trabalha com paliativo. Deus trabalha fazendo a obra completa. Você está sentindo mais sintomas? Vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Você já está com algum, já está sentindo alguma doença emocional? Já foi comprovada a sua doença emocional? Por qualquer que seja, vem aqui à frente em nome de Jesus. E nós vamos orar por você. Não tenha vergonha, porque se eu estou te chamando aqui, eu estou te chamando na autoridade do Espírito do Senhor. Eu estou te chamando debaixo da autoridade da palavra de Deus. E o Senhor, Ele vai continuar te tratando, te operando, e você vai sair daqui curada, você vai sair daqui curado, você vai sair daqui liberta, você vai sair daqui liberto, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! A igreja de pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus! Estenda as suas mãos. Eu quero pedir o presbitério todo, vem aqui, põe a mão sobre elas aqui, ministra a cura e a libertação sobre elas em nome de Jesus. Daí onde você está, meu irmão,
Começa a ministrar a cura e a libertação deles aqui em nome de Jesus. Aleluia. Começa a ministrar a cura e a libertação deles em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus está curando, Jesus está libertando. Jesus está curando, Jesus está libertando. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, eis aí teus filhos, Senhor. Eis aí tuas filhas, ó Pai. A tua palavra foi pregada, Jesus. A tua palavra foi manifesta, Jesus. E nós repreendemos em nome de Jesus todo sintoma de doença emocional que estas vidas estejam carregando. E se há vidas aqui, Jesus, que carregam alguma doença emocional, nós repreendemos e ministramos a cura. Nós repreendemos e ministramos a libertação. Nós repreendemos, Senhor, e ministramos sobre a vida deles o teu agir. Ministramos sobre a vida deles o teu trabalhar. Que todo sintoma caia por terra. Que toda doença emocional que reside nessas vidas caia por terra em nome de Jesus. Que essas vidas recebam cura. Que essas vidas recebam libertação. Que essas vidas recebam mais e mais e mais e mais e mais de Deus sobre elas. Que essas vidas recebam mais e mais e mais de Deus sobre elas, em nome de Jesus. Agora você que está aí orando por elas, sai do teu lugar e abraça uma delas aqui. Mas dá aquele abraço de mãe, dá aquele abraço maternal, aquele abraço apertado, aquele abraço de calor mesmo, que essa vida precisa. E sai, escolhe uma pessoa aqui na frente, não tenha vergonha não, escolhe uma, dá aquele abraço apertado, aquele abraço aconchegante, aquele abraço de amor, aquele abraço de alegria, oh aleluia, aquele abraço de carinho, aquele abraço vindo do alto, vindo de Deus, aleluia, 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 igreja. Já caiu por terra em nome de Jesus. Já caiu por terra em nome de Jesus. Já caiu por terra em nome de Jesus. Aleluia. 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 Há alguém que nessa noite recebeu a palavra, talvez você esteja afastado do Evangelho, ou você ainda não se decidiu em receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Essa é a tua chance, essa é a tua oportunidade. Deixa passar não. Se há algum afastado da presença de Deus, volte para Jesus hoje. Deixa essa oportunidade passar não. Se há alguém que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, receba Jesus. Oportunidade de passar não. Porque se você está aqui nessa noite, não foi apenas porque alguém te convidou, ou porque Jesus te trouxe aqui nesse lugar. Jesus te conduziu até aqui. E se Ele te conduziu, é porque Jesus tem propósitos a realizar na sua vida. Não sei como é a tua vida, como tem sido a tua vida até aqui, mas uma coisa eu posso falar, que daqui por diante ela vai mudar em nome de Jesus. Que daqui por diante Jesus vai mudar o curso da tua vida. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para receber Jesus como Salvador? Tem alguém que queira se reconciliar com o Senhor Jesus? Eu não vou me alongar, porque eu sou bem objetivo. Mas se tiver, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade. Se não tiver, que o Espírito Santo prepare uma nova oportunidade. Meus amados irmãos, eu vou dizer uma frase e você vai completar comigo. Eu vou falar doenças emocionais e vocês vão falar caiam por terra em nome de Jesus. Vamos treinar? Doenças emocionais. Mais uma vez, doenças